Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, porque eu sempre faço questão de dizer que a sua Bíblia, ela é a palavra de Deus. A sua Bíblia é a palavra de Deus. E nesse dia de hoje o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos instruir para que nós sejamos melhores. Portanto, a palavra de Deus, ela sempre é uma palavra que ao chegar ao seu ouvido, ao chegar ao seu coração, entenda que Deus está falando com você, que você precisa dessa palavra, não apenas para ter uma palavra no seu intelecto, mas para viver a palavra. Nós precisamos das promessas de Deus para vivermos. Por isso, quando nós ouvimos a palavra que vem do altar, nós dizemos assim: essa palavra é a promessa de Deus na minha vida e vou me apegar a essa promessa. Josué capítulo 1, verso de número 2 diz assim: Moisés meu servo morreu, agora levanta-te e atravessa o Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Deus tem algo a entregar nas suas mãos. Não sei se você ouviu a minha voz. Deus tem algo a fazer na sua vida. E o Senhor diz assim: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, onde você colocar a planta dos seus pés, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Será que vocês ainda estão me ouvindo? Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida, e assim como eu estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei e nem te desampararei. Mas ser forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar-lhe. Josué estava diante de uma nova empreitada na sua vida. Josué parou para ouvir o que Deus tinha a ensinar-lhe, a instruir-lhe. E porque Josué aquietou o seu coração para ouvir o que Deus estava falando, Josué ouviu a voz de Deus. Mas essa palavra hoje não é mais com Josué. Essa palavra de hoje é com você. Por isso que ela está registrada aqui, para que você ouvisse e tivesse a convicção de que Deus está falando com você. O ser humano, todos nós possuímos a capacidade ou uma capacidade genética de planejarmos o nosso futuro, de sonharmos, de estabelecermos alvos, nos assentar para planejar onde é que nós queremos chegar, e depois que assim o fizermos, apegados às promessas de Deus, nós precisamos seguir em frente. O seu dia de hoje, o que você está vivendo hoje, é o seu projeto de ontem, bom ou ruim, mas é o seu projeto de ontem. E o seu amanhã deve ser exatamente aquilo que você planejar no dia de hoje. Nós sabemos que na nossa caminhada nós enfrentamos batalhas
enfrentamos lutas, poderíamos perguntar a Deus: por que as coisas não são mais fáceis? Por que a gente não alcança os nossos objetivos com menos esforços? Eu quero que você entenda algo muito precioso. Moisés passou 40 anos no deserto, mas Moisés também, quando começou a dirigir o povo de Israel, passou mais 40 anos, porque Deus estava instruindo, Deus estava ensinando, e Deus sempre tem algo de maravilhoso a ensinar a cada um de nós. Noé havia passado 40 dias e 40 noites em um barco à deriva. Certamente foi um tempo de provação, imagino eu, estar dentro de um barco cheio de animais, e a sujeira começou a acumular ao longo daqueles 40 dias. Certamente que o cheiro não era dos melhores, e dentro daquele barco a situação estava complicada, mas do lado de fora do barco as coisas estavam piores, porque havia morte. Deus estava ensinando a Noé. O Senhor Jesus também passou 40 dias no deserto, sendo tentado, sendo provado. Portanto, o número 40 na Bíblia nos aponta para provação e para que possamos vencer as batalhas. Mas como é que nós vencemos as batalhas? Como é que nós conseguimos ter forças para chegar lá na frente, para vencer as pelejas? Quando nós recebemos e quando nós cremos nas promessas, naquilo que Deus fala. A vida de Josué não seria fácil, Moisés havia morrido, havia muitas pessoas rebeldes juntamente com ele, mas Deus fez uma promessa, e a promessa foi que eu estarei com você todos os dias da sua vida, e onde você colocar a planta dos seus pés, eu darei essa terra por herança. Deus fala no caderno de Isaías, capítulo 43, verso de número 12, o Senhor diz assim: ainda se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Essa é uma promessa da parte de Deus. E quando você se apega às promessas do Senhor, quando você se segura às promessas do Senhor, na verdade você está exercitando a sua fé. E certamente o que nós mais precisamos fazer é exercitar a nossa fé. Ministrei aqui esses dias sobre 2 tipos de fé. Existem pessoas que têm uma fé negativa, que vai vir coisas ruins sobre a sua vida, que o mundo vai desabar sobre a sua cabeça. É um tipo de fé que as pessoas têm, e andam choramingando pelos cantos, e certamente coisas ruins vão vir sobre essa vida, porque a pessoa está crendo naquilo. Mas existe também uma fé positiva, uma confiança naquilo que Deus está fazendo, que Deus está do meu lado, que Deus continuará juntamente comigo.
que Deus me levará a lugares, apesar das lutas, apesar de não enxergar muitas saídas, mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai se cumprir. A fé que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, e Deus quer que a gente exercite essa fé, é uma fé capaz de remover montanhas. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo a você, mas por que é que às vezes nós estamos pulando entre dois tipos de pensamentos? Por que é que às vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer, mas daí a pouco nós já mudamos de ideia? Mateus 13, 24, o Senhor Jesus fala sobre dois tipos de sementes, e a palavra de Deus ela é uma semente, mas o Senhor Jesus fala sobre trigo, e Ele fala também sobre joio, que quando o trigo está sendo semeado, o inimigo durante a noite vem e joga o joio, que é uma planta ruim, que não serve para nada. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu quero apenas que você entenda que Deus está do seu lado, que você é um amado, que você é uma amada do Senhor. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, que o Senhor estará do seu lado em todos os lugares por onde você passar, que Deus ama você profundamente. Um dia Deus enviou o seu Filho, e o nome de Jesus significa Emanuel, ou seja, um Deus que está no nosso meio, um Deus que está do nosso lado. Uma coisa é você pensar em um Deus distante, que está longe. Outra coisa é você entender que existe um Deus que está do seu lado, que está te instruindo, que te ama profundamente. Por isso Jesus esteve no nosso meio, curando os enfermos, porque Ele não quer que você esteja enfermo. Ressuscitando os mortos, Deus não quer que haja morte prematura. Deus não quer que haja pessoas se acabando por aí. Não é o desejo do coração de Deus. Ele curou os cegos. Todos aqueles que se achegaram a Ele foram curados, foram transformados. Ele curou os leprosos. E o Senhor ainda continua nos curando, nos tratando. À medida que nós caminhamos, à medida que nós avançamos, à medida que nós enfrentamos as lutas do dia a dia, crendo que Deus está do nosso lado e também aprendendo, abrindo os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo, porque por mais que você não veja, Deus está trabalhando na sua vida. Ele está agindo na sua vida. Deus está muitas vezes trabalhando o nosso caráter, trabalhando o nosso entendimento. E o povo de Israel, quando estava atravessando pelo deserto, muitos endureceram os seus corações. Muitos endureceram os seus corações, mas Deus estava tratando. Quando nós endurecemos os nossos corações para as coisas de Deus, não tem como ser trabalhado. Deus trabalha nos corações que estão abertos, receptivos, dispostos. Por isso aqueles que não abriram os seus corações, eles foram enterrados nas areias do deserto.
Eu quero dizer algo a você: nessa sua caminhada, você está sendo tratado por Deus. Fala para quem está do seu lado: você está sendo tratado por Deus. Quando Deus dá a palavra a Josué: não te deixarei, não te desampararei, Deus estava dizendo assim: eu estarei sempre do seu lado, eu estou junto com você, eu não vou te abandonar. Mas não significa também que não vai ser tratado, porque Deus está tratando de cada um de nós. Quando olhamos para as Escrituras, e a palavra de Deus é maravilhosa, o povo de Israel, enquanto andavam pelo deserto, um povo machucado, ferido, muitos estavam se rebelando também contra o Senhor. Mas durante o dia, o Senhor colocava sobre aquele povo uma nuvem, para que eles não tivessem insolação, para que eles não perecessem, para que eles não tivessem câncer de pele. Portanto, durante o dia, a nuvem do Senhor estava sobre aquele povo. Durante a noite, o deserto oscila durante o dia, muito calor, mas durante a noite muito frio, as temperaturas são baixíssimas. E durante a noite o Senhor colocava sempre colunas de fogo para aquecer o frio da noite. Mas quando aquele povo levantava o acampamento e dizia: hoje nós vamos caminhar mais, o povo se levantava para seguir adiante, e quando o povo se movia, a nuvem se movia. Quando o povo parava, a nuvem parava sobre eles. Quando você começar a se mover, porque Deus não te quer parado, quando você começar a se mover, a se movimentar, crendo nas promessas, Deus vai se mover sobre a sua vida. Mas quem toma a decisão de se movimentar é você. Não vai ser a nuvem que vai tomar essa decisão, é você quem vai tomar essa decisão. Por isso, por onde eles andavam, eles sabiam, eles tinham a convicção de que Deus estava ao lado dele. Eu estou dizendo, querido, que você não pode se aquietar, que você não pode continuar parado, olhando para o tempo, porque você não foi feito para isso. Deus não quer pessoas de braços cruzados, esperando quando Deus quiser. Deus quer que você avance. Quando Deus preparar, Deus já preparou. Deus nunca está despreparado. Quem tem que ser preparado é exatamente você. Por isso, na nossa caminhada, o Senhor vai nos preparando, vai nos ensinando, vai nos formando, vai nos instruindo. Alguém só passa num concurso quando se prepara para tal. Caso contrário, vai apenas aumentar o número daqueles que estão prestando concurso. Mas quando nós somos ou nos deixamos ser preparados, ser transformados,
certamente nós haveremos de chegar do outro lado melhores. Sabe, amados, o caderno de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 3, eu gostaria que você desse uma olhada comigo. Romanos 5, verso 3, diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Talvez o que você mais precisa aprender é ser perseverante naquilo que você faz, aquilo que começar e ir até o final. Diz assim: e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. Como é que nós ouvimos? Como é que nós nos comportamos? Como é que nós aguardamos as promessas do Senhor sobre as nossas vidas? Um dia uma mulher que sonhava ter um filho, essa mulher se chamava Ana, está em 1 Samuel, capítulo 1. Ana sonhava ter um filho, e ela ia para o templo, e ela orava continuamente, e ela buscava, e ela clamava a Deus. Um dia o sacerdote chegou e disse assim: você está bêbada, mulher? Muitas pessoas são melindrosas, e ao receber algumas palavras, elas desistem de Deus, desistem da igreja. O sacerdote pergunta: você está embriagada? Até quando vai continuar enchendo a cara de vinho? Ela disse assim: não, eu não estou embriagada, eu tenho o coração amargurado, eu quero ter filhos. E o sacerdote, que havia se enganado, ele diz assim: então vá para a sua casa, porque Deus está com você. Aquela mulher parou imediatamente de reclamar, parou de chorar e foi para sua casa. E aquela mulher teve 5 filhos, sendo um deles um profeta chamado Samuel. Ela entendeu a palavra. Talvez o que você mais precisa nesse dia de hoje é entender o que Deus está falando. E eu quero orar para você, para que os seus ouvidos sejam abertos, para que os seus olhos espirituais comecem a contemplar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Deus tem preparado. Certamente seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e ainda nem chegou ao seu coração, mas é o que Deus tem preparado para você. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor. Feche seus olhos de onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, te glorificamos, ó Deus, e queremos nesse dia apresentar essa vida. Tome em tuas mãos, abençoa, que a tua palavra se cumpra sobre esse homem e sobre essa mulher. Pedimos em nome de Jesus, amém. Será que nós podemos dar uma forte salva de palmas para o Senhor?